Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha escola, manda-nos, pois, Senhor. Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minhas férias, manda-nos, pois, Senhor. Olá, crianças! Nós estamos em mais um momento Geração Vencedora. Sejam bem-vindos para louvar a Deus e aprender da palavra de Deus conosco. Hoje nós vamos ter uma novidade, temos uma história missionária. Essa história aconteceu há muito tempo atrás, lá no século XIX. Mas eu quero fazer uma pergunta antes. Quem de vocês, quando pediu alguma coisa, já teve a resposta não? A mamãe disse, não pode brincar, não pode comer isso. Eu já tive. E a Amy Carmichael, que nasceu em 1867, lá na Irlanda do Norte, um país frio, tanto que no quarto dela tinha uma lareira. O quarto dormia ela e os irmãos dela. E tinha vista para o mar, ela via aquele mar azul lindo e ela adorava as cores. Em especial, ela gostava muito da cor azul. E a sua mãe tinha os olhos azuis, mas ela tinha os olhos castanhos igual ao do seu pai. E ela ouvia sempre falar sobre a mensagem de Jesus, que Jesus, ele amava tanto, tanto cada pessoa que ele deixou o céu para vir morar aqui na terra e ele morreu na cruz para salvar-nos de todos os nossos pecados. E ela acreditava nisso de verdade e ela já tinha Jesus no seu coração. E a mãe dela costumava sempre dizer nos cultos domésticos, filha, Deus sempre responde às nossas orações. Ele sempre responde às orações. E ela sabia disso. E aí um dia ela pensou, vou orar pedindo para que Deus faça que o meu olho fique azul igual ao da mamãe. E ela se ajoelhou e ela orou ao Senhor com toda a fé, pedindo para que Deus desse os olhos azuis para ela. E ela dormiu tranquilamente. E foi uma noite de sono muito agradável. E logo de manhã ela acordou muito feliz e ela levantou toda disposta com seu pijama e ela correu, pegou uma cadeira bem alta, subiu próximo a uma cômoda onde tinha um espelho e quando ela se olhou no espelho, os olhos dela continuavam castanhos, não tinha ficado azuis. E ela ficou um momento ali triste, ela já estava se debruçando na cômoda para poder chorar, e então ela percebeu que Deus estava dando uma resposta para ela. Ela podia ouvir nitidamente Deus falando, a resposta é não. E ela, em vez de ficar triste, ela ficou feliz, sabe por quê? Porque Deus sempre responde às orações. Apesar de ela ter escutado um não, ela ouviu a resposta de Deus e a resposta para a oração dela era não, eu não vou te dar olhos azuis. E a Amy Carmichael, ela cresceu e ela era uma pessoa muito, muito confiante em Deus, ela tinha muita fé. E então ela foi chamada para ir para um outro país, para falar sobre o amor de Jesus. Ela foi para a Índia, um lugar muito longe de onde ela morava. A língua, o idioma daquele país é um idioma muito difícil, tem vários sons diferentes. E a Índia também é muito diferente da Irlanda do Norte, ela tem um clima muito quente, muito seco.
E a Amy teve que se acostumar com tudo isso. E ela queria aprender também como era a religião dos indianos e como eles faziam para adorar aos deuses dele e toda a cultura e tudo mais. E ela ficou muito curiosa a esse respeito. E então, a Amy, ela ficava observando tudo que acontecia e como que era os templos e tudo mais. Tá vendo aqui os ídolos como são diferentes? E ela queria poder descobrir mais coisas. E ela já tinha tentado várias coisas para mudar a cor da pele dela, porque os estrangeiros, eles não podiam entrar nos templos religiosos. E se ela tentasse entrar, ela poderia ser presa e até expulsa do país. E então ela já tinha tentado outras coisas, algumas tintas, até que ela descobriu que o café, isso mesmo, o café tornava a cor da pele dela muito parecida com a cor da pele dos indianos. Então um dia ela passou esse café na pele, passou no rosto, passou nos braços e ela se vestiu exatamente como uma indiana. Ela colocou uma bata, ela colocou essa capa que protege, que vai desde debaixo dos braços, cobre a cabeça, cobre as pernas e tudo mais. E ela ficou muito parecida com o indiano. E então ela foi perto dos seus amigos que também moravam lá, que eram estrangeiros, e eles disseram: "Nossa, Amy, você está muito parecida com uma indiana." E uma amiga dela falou assim: "Olha, ainda bem que você não tem olhos azuis, porque se você tivesse olhos azuis, você não conseguiria parecer com uma indiana." E então Amy imediatamente lembrou da oração que ela fez quando ela tinha 3 anos de idade e que Deus havia dito não. Se Deus tivesse dito sim para ela e mudado a cor dos seus olhos, ela não poderia parecer uma indiana. E ela agradeceu a Deus pela resposta que Deus deu na época, não concedendo a ela os olhos azuis. E então, ela, como ela estava vestida, ela saiu, foi para a rua para ver o que estava acontecendo, para ver se ela conseguia entrar no templo religioso. E acreditem, ela conseguiu entrar no templo. E ela entrou no templo e lá ela percebeu que era muito escuro. O templo não era que nem o nosso, que é super claro, que é muito alegre. O templo, ele tinha velas na parede para iluminar e era muito escuro. E ela chegou num lugar, numa sala, onde tinha um trono. E e em cima desse trono tinha um Deus muito feio. Esse Deus era de pedra. Ele era muito assustador. E ela continuou andando pelo lugar até que ela começou a ouvir uma música que cantava bem agudo. E ela começou a seguir tudo aquilo, seguir o que estava acontecendo, o som, e ela chegou numa sala e ela viu 8 meninos cantando. E aqueles meninos cantavam, e quando ela estava entrando na sala, um homem muito rude, muito forte, puxou Amy e colocou ela para fora do templo. E aí ela voltou novamente a ver a luz do sol. E ela ficou intrigada, perguntando: o que será? O que será que esses meninos estão fazendo dentro desse templo? E então passaram-se alguns dias e ela então se vestiu novamente como indiana e ela saiu à rua. E ela dessa vez ela seguiu uma procissão. E nessa procissão tinha muitas pessoas seguindo. E passou então uma carroça com as rodas meio frouxas, fazendo muito barulho. E em cima dessa carroça tinha 12 meninas. 12 meninas muito bonitas. Essas meninas, elas tinham entre 4 anos e 10 anos. E elas estavam vestidas com um vestido roxo, estavam com uma grinalda na cabeça, com flores, e elas estavam assustadas. E a música tocava e elas olhavam para trás, olhavam assustadas para as pessoas, tentando achar onde estavam seus pais.
E a Amy ficou lá na ponta dos pés tentando observar tudo o que estava acontecendo. E vocês não acreditam, essa carroça entrou lá no templo indiano. E a carroça foi entrando e as meninas chorando. E então o portão se fechou atrás delas. E aí então a Amy pensou, e ela já havia escutado sobre isso, falando que as meninas elas iriam ser casadas com os ídolos indianos e aquelas iriam ficar lá no templo servindo aqueles deuses para toda a vida. Elas não teriam uma infância que nem a que vocês têm e a que eu tive. Elas ficariam presas dentro do templo. E a Amy pensou, como que eu posso fazer alguma coisa para ajudar essas meninas e aqueles meninos que estão dentro do templo? Eu preciso fazer alguma coisa. E então ela começou a orar ao Senhor. E lembre-se, o Senhor sempre responde às nossas orações. Deus sempre ouve as nossas orações e Ele responde. E ela começou a orar e Deus começou a colocar no seu coração um plano para mudar a situação dessas crianças, porque ela amava muito as crianças. Qual será que foi o plano que Deus deu no coração da Amy? Ela queria falar sobre Jesus para essas crianças, mas qual foi o plano? O que será que Deus ministrou no coração dela? Se você quer saber qual é esse plano, não deixem de assistir o próximo culto, porque nós contaremos qual foi o plano que Jesus colocou no coração da Amy para salvar essas crianças e para que elas também pudessem conhecer o amor de Jesus que nós conhecemos. Ok? Deus abençoe vocês e até a próxima. Beijos. Tchau!